Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Os pedidinhos de sempre para quem está chegando aqui agora, se inscrever no canal, para os amigos antigos, likes, compartilhamentos, comentários principalmente, o hype, outros apoios que vocês encontram na descrição aqui, as formas. E é isso, não percamos muito tempo com isso. Hoje, então, dia 3, né? 3 de março, segunda-feira de carnaval, ou como se dizia antigamente, segunda-feira gorda, segunda e terça-feira gordas, é o auge do carnaval, né? E todo carnaval me dá uma certa nostalgiazinha dos carnavais antigos, né? Quando eu era criança. E aí eu acabo sempre fazendo uma postagem especial de carnaval, que é o que vai acontecer hoje, né? Nada a ver com, não interrompe a nossa sequência tradicional, né? Na quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas, né? Nós vamos ter a continuação do Drácula, a quinta parte. Vocês não podem perder, vou deixar aqui o link da playlist que já está se formando, Bram Stoker. E é assim, mas hoje nós vamos fazer uma postagem especial de carnaval. Eu peguei alguns contos do acervo, já o imenso acervo aqui do canal, né? E peguei 3 contos que falam que são ambientados no carnaval, para quem não for para o sambinha, para quem não for para a avenida, poder ter alguma coisa para curtir aqui. Então nós vamos com 3 contos, sendo o primeiro Buracos na Máscara, do Jean Lorrain. Depois um conto interessantíssimo do João do Rio, O Bebê de Tarlatana Rosa. E por fim, um conto de minha autoria que eu já postei aqui anteriormente, que é o Carnaval Fervente. Foi publicado e tal, e eu espero que vocês curtam esses três contos aí como um presente de carnaval, né? Bem, o que acontece? A postagem vai ter os contos na sequência, sem introdução, sem detalhes, apenas a narração, que eu dei uma remixada aqui. E todos os 3 já foram postados antes, mas eu creio que a maior parte de vocês, os novos seguidores do canal, de 2 anos para cá, tem aumentado bastante. Eu creio que vocês não tenham assistido, então é bastante oportuno aqui, como postagem especial de carnaval. Eu vou deixar os links das postagens originais desses 3 contos. Se porventura vocês tiverem interesse de ouvir alguma coisa sobre os comentários que eu fiz na época sobre a obra e sobre os autores, principalmente as vidas, tanto a minha não, mas a do Jean Lorrain e a do João do Rio, são vidas muito interessantes, tem muitos paralelos entre os dois. Valeria a pena, talvez, vocês, já tendo ouvido os contos, darem uma olhadinha só na introdução desses 2 contos aí, ou até do Carnaval Fervente também, porque tem muita informação interessante lá, assim eu acho. Mas então, basicamente era isso aí. Hoje é uma postagem assim singela, sem maiores pretensões, apenas para nos divertir, como deve ser o carnaval, né? Apenas para nos divertir aqui nessa segunda-feira gorda. Grande abraço para vocês, não esqueçam do Drácula e até mais, curtam. Os Buracos da Máscara, Jean Lorrain, 1900. Você quer ver? Meu amigo The Eccles me dissera. Está bem, arranje uma fantasia de dominó e uma máscara. Um dominó bem elegante de cetim preto. Calce uns escarpins e, desta vez, meias de seda preta. E espere-me em casa na terça-feira. Irei pegá-lo por volta das 10h30. Na terça-feira seguinte, envolto nas pregas farfalhantes de uma longa camalha, com a máscara de veludo e barba de cetim presa atrás das orelhas, esperei meu amigo The Eccles na minha garçonnière da rua Tetbu, enquanto esquentava nas brasas da lareira, meus pés arrepiados pelo contato irritante da seda. Lá de fora, chegava-me do boulevard, confusamente, o som das cornetas e os gritos desesperados de uma noite de carnaval.
Pensando bem, era um tanto estranha e até inquietante a longo prazo aquela festa solitária de um homem mascarado, afundado numa poltrona, no claro escuro de um térreo atulhado de bibelôs, ensurdecido por tapeçarias e com espelhos pendurados nas paredes, refletindo a chama alta de uma lamparina de querosene e o bruxulear de duas velas compridas muito brancas, esbeltas como que funerárias. E de Eccles não chegava. Os gritos dos mascarados espocando ao longe agravavam mais ainda a hostilidade do silêncio. As duas velas queimavam tão retas que acabei tomado por um nervosismo e, de súbito, apavorado com aquelas 3 luzes, levantei-me para ir soprar uma delas. Nesse momento, um dos cortinados da porta se abriu e de Eccles entrou. De Eccles? Eu não tinha ouvido tocar a campainha, nem alguém abrir. Como ele se introduzira no meu apartamento? Desde então pensei muito nisso, mas finalmente de Eccles ali estava, na minha frente. De Eccles? Bem, uma longa fantasia de dominó, uma grande forma escura, velada e mascarada como eu. Está pronto? Interrogou sua voz, que não reconheci. Meu carro está aí. Vamos embora. Eu não tinha ouvido seu carro chegando, nem parando defronte das minhas janelas. Em que pesadelo, em que sombra, em que mistério eu começara a descer. É o capuz que está tapando os seus ouvidos. Você não está acostumado com a máscara. Pensava em voz alta de Eccles, que havia penetrado no meu silêncio. Ou seja, naquela noite ele tinha o dom da adivinhação. E, levantando meu dominó, verificava a delicadeza de minhas meias de seda e de meus finos sapatos. Esse gesto me serenou. Era mesmo de Eccles, e não outra pessoa que, de dentro daquele dominó, falava comigo. Um outro não estaria sabendo da recomendação que de Eccles me fizera uma semana antes. Pois bem, vamos embora. A voz ordenava, e num farfalhar de seda e de cetim sendo amassados, nos embrenhamos no corredor até a porta cocheira, bastante parecidos, tive a impressão, com 2 enormes morcegos, pelo esvoaçar de nossas camalhas subitamente levantadas acima de nossos dominós. De onde vinha aquele vento forte, aquele sopro do desconhecido? O clima, naquela noite de terça-feira de carnaval, estava ao mesmo tempo tão úmido e tão ameno. Parte 2. Por onde andávamos agora, encolhidos no escuro daquele fiacre extraordinariamente silencioso, cujas rodas não faziam mais barulho do que os cascos do cavalo pelas ruas calçadas de madeira e pelo macadame das avenidas desertas? Aonde íamos ao longo daqueles cais e daquelas margens desconhecidas, mal iluminadas aqui e ali pela lanterna embaçada de um velho poste? Já havia muito tempo que tínhamos perdido de vista a fantástica silhueta da Notre-Dame, delineando-se do outro lado do rio contra um céu de chumbo. Quai Saint-Michel, Quai de la Tournelle e até mesmo Quai de Bercy. Estávamos longe da Avenida de l'Opéra, das ruas Drouot, Le Pelletier e do centro. Não íamos nem sequer ao Bullier, onde os vícios vergonhosos costumam fazer suas assembleias e, escapando de trás das máscaras, turbilhonam quase demoníacos e cinicamente às claras nas noites de terça-feira gorda. E meu companheiro mantinha-se calado. À beira daquele Sena taciturno e pálido, sob o arco de pontes cada vez mais raras, ao longo daqueles cais com grandes árvores mirradas de galhos afastados, como os dedos da morte, invadia-me um medo insensato, um medo agravado pelo silêncio inexplicado de Eccles. Cheguei a duvidar de sua presença e a acreditar que estava ao lado de um desconhecido. A mão de meu amigo havia segurado a minha, e ainda que mole e sem força, agarrava-a num tornilho que esmigalhava meus dedos. Essa mão de força e vontade imobilizava minhas palavras na garganta, e, sob seu aperto, eu sentia-se derreter e dissolver qualquer veleidade de revolta.
Agora rodávamos fora das fortificações, por estradas largas margeadas de cercas e de lúgubres vitrines de vendedores de vinho, biroscas havia muito tempo fechadas nos arredores da cidade. Andávamos à luz da lua, que finalmente acabava de morder um bando de nuvens e parecia espalhar na ambígua paisagem de subúrbio uma camada crepitante de mercúrio e de sal. Nesse momento tive a impressão de que as rodas do fiacre, deixando de ser fantasmas, gritavam entre as pedras do calçamento e o cascalho do caminho. É aqui, murmurou a voz do meu companheiro. Chegamos. Podemos descer. E quando balbuciei um tímido "Onde estamos?", Barreira de Itali, fora das fortificações. Pegamos o caminho mais longo, mas o mais seguro. Amanhã voltaremos por outro. Os cavalos pararam e De Eccles me largou para abrir a portinhola e me dar a mão. Parte 3. Uma ampla sala muito alta, de paredes caiadas e nas janelas postigos internos hermeticamente fechados. Em todo o comprimento da sala, mesas com copinhos de estanho presos por correntes. E no fundo, 3 degraus acima, o balcão de zinco abarrotado de licores e garrafas com os rótulos coloridos dos lendários comerciantes de vinho. Ali em cima, o gás assobiando alto e claro. Em suma, a sala banal, se não mais espaçosa e mais limpa, de uma taverna das Barreiras, cujos negócios iriam bem. Acima de tudo, nenhuma palavra com quem quer que seja. Não fale com ninguém e responda menos ainda. Eles veriam que você não é dos deles e poderíamos passar por um mau momento. A mim, eles conhecem. E De Eccles me empurrou para a sala. Algumas pessoas com máscaras ali bebiam, espalhadas. Quando entramos, o dono do estabelecimento se levantou e, pesadamente, arrastando os pés, veio até a nossa frente como para impedir nossa passagem. Sem uma palavra, De Eccles levantou a barra de nossos 2 dominós e lhe mostrou nossos pés calçando finos escarpãs. Com certeza era o abre de sésamo daquele estranho estabelecimento. O patrão voltou pesadamente para o seu balcão e percebi, coisa estranha, que também usava máscara, mas uma feita de papelão grosseiro, burlescamente iluminada, imitando um rosto humano. Os 2 garçons, 2 colossos peludos com as mangas de camisa arregaçadas até seus bíceps de boxeadores, circulavam calados, eles também invisíveis com a mesma máscara horrorosa. Os raros fantasiados que bebiam sentados em volta das mesas estavam com máscaras de cetim e veludo, com exceção de um enorme couraceiro fardado, espécie de brutamonte de maxilar pesado e bigode fulvo, sentado à mesa perto de 2 elegantes dominós de seda malva e que bebia de rosto descoberto com os olhos azuis já avados. Nenhuma criatura que ali se encontrava tinha um rosto humano. Num canto, 2 grandalhões com blusas e bonés de veludo, máscaras de cetim preto, intrigavam por sua elegância suspeita, pois suas blusas eram de seda azul clara e de suas calças novas em folha escapuliam dedos finos de mulher, envoltos em seda e dentro de escarpãs. E, como que hipnotizado, eu ainda estaria contemplando aquele espetáculo se De Eccles não tivesse me arrastado para o fundo da sala, para uma porta envidraçada fechada por uma cortina vermelha. Entrada do baile estava escrito no alto dessa porta, em letras rebuscadas de um aprendiz de pintura. Aliás, um vigia municipal montava a guarda ali do lado. Era, quando nada, uma garantia, mas ao passar, esbarrei na mão dele e percebi que era de cera. De cera, assim como seu rosto rosa, eriçado por bigodes postiços. E tive a horrível certeza de que a única criatura cuja presença iria me sossegar naquele local de mistério era um simples manequim. Parte 4. Quantas horas fazia que eu perambulava sozinho no meio das máscaras silenciosas, naquele galpão abobadado como uma igreja. E era de fato uma igreja,
Uma igreja abandonada e secularizada, aquela vasta sala de janelas ogivais, a maioria delas muradas até o meio, entre suas colunas de arabescos pincelados com um reboco espesso amarelado, no qual se afundavam as flores esculpidas dos capitéis. Estranho baile onde não se dançava e onde não havia orquestra. The Eccles tinha desaparecido. Eu estava sozinho, abandonado no meio daquela turba desconhecida. Um lustre velho de ferro batido flamejava forte no alto, pendurado na abóbada, iluminando as lajes empoeiradas, algumas das quais, cheias de inscrições, talvez cobrissem túmulos. Ao fundo, no lugar onde certamente devia ter reinado o altar, havia, penduradas a meia altura na parede, manjedouras e grades, e nos cantos, pilhas de arneses e cabrestos esquecidos. O salão de baile era uma estrebaria. Aqui e ali, grandes espelhos de barbearias emoldurados de papel dourado refletiam um no outro o silencioso passeio das máscaras. Bem, quer dizer, já não refletiam, pois agora todos estavam sentados, enfileirados e imóveis, dos dois lados da igreja, enterrados até os ombros nas velhas estalas do couro. Ali ficavam, mudos, sem um gesto, como que recolhidos no mistério debaixo de cógulas compridas de lã prateada, um prateado fosco sem reflexos, pois não havia mais dominós, nem blusas de seda azul, nem arlequins, nem colombinas, nem fantasias grotescas. Mas todas aquelas máscaras eram parecidas, envoltas no mesmo traje de um verde desbotado, tirante ao amarelo enxofre, com grandes mangas pretas e todos encapuzados de verde escuro. E, no capuz de suas cógulas prateadas, os dois buracos para os olhos. Davam a impressão de faces de leprosos, cor de giz, e suas mãos enluvadas de preto erguiam uma longa haste de lírios pretos com folhas verde claras, e seus capuzes, como o de Dante, eram coroados de flores de lis pretas. E todas aquelas cógulas se calavam numa imobilidade de fantasmas, e acima de suas coroas fúnebres, a ogiva das janelas, recortando-se claramente contra o céu branco do luar, cobria-os como uma mitra de bispo. Eu sentia minha razão sussobrar no pavor. O sobrenatural me embrulhava. A rigidez, o silêncio de todos aqueles seres mascarados. O que eram? Um minuto de incerteza a mais seria a loucura. Eu já não aguentava e, com a mão crispada de angústia, adiantei-me para uma das máscaras e levantei abruptamente sua cógula. Horror! Não havia nada, nada. Meus olhos apavorados só encontraram o oco do capuz. A túnica e a camalha estavam vazias. Aquele ser que outrora viveu não era mais que sombra e nada. Alucinado de terror, arranquei a túnica do mascarado que se sentava na estala vizinha. O capuz de veludo verde estava vazio. Vazio o capuz das outras máscaras sentadas ao longo das paredes. Todos tinham faces de sombra. Todos eram nada. E o gás queimava mais forte, quase assobiando na sala alta. Pelas vidraças quebradas das ogivas, o luar cegava. Então me invadiu um horror no meio de todos aqueles seres vazios, de aparências vãs, diante de todas aquelas máscaras vazias, uma dúvida atroz confrangeu o meu coração. E se eu também fosse parecido com eles? Se também tivesse deixado de existir? E se sob a minha máscara não houvesse nada, nada senão o nada? Precipitei-me para um dos espelhos. Uma criatura de sonho ergueu-se diante de mim, encapuzada de verde escuro, com uma máscara de prata coroada de flores de lis pretas. E aquela máscara era eu, pois reconheci meu gesto na mão que levantava o capuz e, boquiaberto de pavor, dei um grito imenso, pois não havia nada sob a máscara de tela prateada, nada no oval do capuz, a não ser o buraco de tecido arredondado no espaço vazio. Eu estava morto e eu... E você bebeu éter novamente? Repreendia em meu ouvido a voz de The Eccles. Curiosa ideia para enganar o tédio enquanto me esperava. Eu estava estirado no meio do meu quarto,
meu corpo arrastado para o tapete, a cabeça encostada numa poltrona, e Day Eccles, de traje a rigor, debaixo de uma túnica de monge, dava ordens febris a meu mordomo horrorizado. Em cima da lareira, as 2 velas acesas, chegando ao fim, estalavam nas arandelas e me acordaram. Já era tempo. Fim. O Bebê de Tarlatana Rosa, 1910, João do Rio. Oh, uma história de máscaras! Quem não a tem na sua vida? O carnaval só é interessante porque nos dá essa sensação de angustioso imprevisto. Francamente, toda gente tem sua história de carnaval, deliciosa ou macabra, álgida ou cheia de luxúrias atrozes. Um carnaval sem aventuras não é carnaval. Eu mesmo este ano tive uma aventura, e Heitor de Alencar esticava-se preguiçosamente no divã, gozando a nossa curiosidade. Havia no gabinete o Barão Belfort, Anatólio de Azambuja, de que as mulheres tinham tanta implicância, Maria de Flor, a extravagante boêmia, e todos ardiam por saber a aventura de Heitor. O silêncio tombou expectante. Heitor, fumando um Gianaclis autêntico, parecia absorto. É uma aventura alegre? Indagou Maria. Conforme os temperamentos. Suja? Pavorosa, ao menos. De dia? Não, pela madrugada. Mas, homem de Deus, conta! Suplicava Anatólio. Olha que está adoecendo a Maria. Heitor puxou um largo trago à cigarreta. Não há quem não saia no carnaval disposto ao excesso, disposto aos transportes da carne e às maiores extravagâncias. O desejo quase doentio é como incutido, infiltrado pelo ambiente. Tudo respira luxúria, tudo tem da ânsia e do espasmo, e nesses 4 dias paranoicos, de pulos, de guinchos, de confianças ilimitadas, tudo é possível. Não há quem se contente com uma... Nem com atalhou Anatólio. Os sorrisos são ofertas, os olhos suplicam, as gargalhadas passam como aos arrepios de urtiga pelo ar. É possível que muita gente consiga ser indiferente. Eu sinto tudo isso. E saindo à noite para a porné da cidade, saio como na Fenícia saíam os navegantes para a procissão da primavera, ou para os alexandrinos para a noite de Afrodite. Muito bonito, ciciou Maria de Flor. Está claro que este ano organizei uma partida com 4 ou 5 atrizes e 4 ou 5 companheiros. Não me sentia com coragem de ficar só como um trapo no vagalhão de volúpia e de prazer da cidade. O grupo era o meu salva-vidas. No primeiro dia, no sábado, andamos de automóvel a percorrer os bailes. Íamos indistintamente beber champanhe aos clubes de jogo que anunciavam bailes e aos machiches mais ordinários. Era divertidíssimo e ao 5º clube estávamos de todo excitados. Foi quando lembrei uma visita ao baile público do Recreio. Nossa Senhora! Disse a primeira estrela de revistas que ia conosco. Mas é horrível! Gente ordinária, marinheiros à paisana, fúfias dos pedaços mais esconsos da rua de São Jorge, um cheiro atroz, rolos constantes. Que tem isso? Não vamos juntos? Com efeito, íamos juntos e fantasiadas as mulheres. Não havia o que temer, e a gente conseguia realizar o maior desejo, acanalhar-se, enlamear-se bem. Naturalmente fomos e era uma desolação, com pretas beiçudas e desdentadas, esparramando belbutinas fedorentas pelo estrado da banda militar. Todo o pessoal de azeiteiros das ruelas lôbregas e essas estranhas figuras de larvas diabólicas, de íncubos em frascos de álcool, que têm as perdidas de certas ruas, moças, mas com os traços como amassados, e todas pálidas feitas de pasta de mata-borrão e de papel de arroz. Não havia nada de novo.
Apenas, como um grupo parara diante dos dançarinos, eu senti que se roçava em mim, gordinho e apetecível, um bebê de tarlatana rosa. Olhei-lhe as pernas de meia curta, bonitas. Verifiquei os braços, o caído das espáduas, a curva do seio, bem agradável. Quanto ao rosto, era um rostinho atrevido, com 2 olhos perversos e uma boca polpuda, como se ofertando. Só postiço trazia o nariz, um nariz tão bem feito, tão acertado, que foi preciso observar para verificá-lo que era falso. Não tive dúvida, passei a mão e preguei-lhe um beliscão. O bebê caiu mais e disse num suspiro: Ai, que dói! Então vocês a ver que eu fiquei imediatamente disposto a fugir do grupo. Mas comigo iam 5 ou 6 damas elegantes, capazes de se debochar, mas não de perdoar os excessos alheios, e era sem linha correr assim, abandonando-as atrás de uma frequentadora dos bailes do recreio. Voltamos para os automóveis e fomos cear no clube mais chique e mais secante da cidade. E o bebê? O bebê ficou, mas no domingo, em plena avenida, indo eu ao lado do chofer, no burburinho colossal, senti um beliscão na perna e uma voz rouca dizer: Para pagar o de ontem. Olhei. Era o bebê rosa, sorrindo, com o nariz postiço, aquele nariz tão bem feito. Ainda tive tempo de indagar: Onde vais hoje? A toda parte. Respondeu, perdendo-se num grupo tumultuoso. Estava perseguindo-te, Comentou Maria de Flor. Talvez fosse um homem. Soprou desconfiado o amável Anatólio. Não interrompam o Heitor, fez o barão, estendendo a mão. Heitor acendeu outro de Anacles, ponta de ouro, sorriu e continuou. Não o vi mais nessa noite. E segunda-feira não o vi também. Na terça desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação. Só, com uma roupa leve por cima da pele, todos os maus instintos fustigados. De resto, a cidade inteira estava assim. É o momento em que, por trás das máscaras, as meninas confessam paixões aos rapazes. É o instante em que as ligações mais secretas transparecem, em que a virgindade é dúbia e todos nós a achamos inútil, a honra uma caceteação, o bom senso uma fadiga. Nesse momento, tudo é possível, os maiores absurdos, os maiores crimes. Nesse momento, há um riso que galvaniza os sentidos e o beijo se desata naturalmente. Eu estava trepidante, com uma ânsia de acanalhar-me quase mórbida. Nada de raparigas do galarim perfumadas e por demais desconhecidas. Nada do contato familiar, mas o deboche anônimo, o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar. Era ignóbil. Felizmente, muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. A quem o dizes? Suspirou Maria de Flor. Mas eu estava sem sorte, com a guinha, com o caiporismo dos defuntos índios. Era aproximar-me, era ver fugir a presa projetada. Depois de uma dessas caçadas pelas avenidas e pelas praças, embarafustei pelo São Pedro, meti-me nas danças, rocei-me aquela gente em geral pouco limpa, insisti aqui, ali, nada. É quando se fica mais nervoso. Exatamente. Fiquei nervoso até o fim do baile. Vi sair toda a gente e saí mais desesperado. Eram 3 horas da manhã. O movimento das ruas abrandara. Os outros bailes já tinham acabado. As praças, horas antes incendiadas pelos projetores elétricos e as cambientes enfurnadas dos fogos de bengala, caíam em sombras, sombras cúmplices da madrugada urbana. E só, indicando a folia, a excitação da cidade, um ou outro carro arreado levando máscaras aos beijos ou alguma fantasia, tilintando guizos pelas calçadas fofas de confete. Oh, a impressão enervante dessas figuras irreais na semissombra das horas mortas, roçando as calçadas, tilintando aqui e ali um som perdido de guizo. Parece qualquer coisa de impalpável, de vago, de enorme, emergindo da treva aos pedaços.
e os dominós embuçados, as dançarinas amarfanhadas, a coleção indecisa dos máscaras de último instante arrastando-se extenuados. Dei para andar pelo Largo do Rocio e ia caminhando para os lados da Secretaria do Interior quando vi, parado, o bebê de Tarlatana Rosa. Era ele! Senti palpitar meu coração. Parei. Os bons amigos sempre se encontram, disse. O bebê sorriu sem dizer palavra. Estás esperando alguém? Fez um gesto com a cabeça que não. Enlacei-o. Vens comigo? Onde? Indagou a sua voz áspera e rouca. Onde quiseres. Peguei-lhe nas mãos. Estavam úmidas, mas eram bem tratadas. Procurei dar-lhe um beijo. Ela recuou. Os meus lábios tocaram apenas a ponta fria do seu nariz. Fiquei louco. Por pouco... Não era preciso mais no carnaval. Tanto mais quanto ela dizia com a sua voz arfante e lúbrica. Aqui não. Passei-lhe o braço pela cintura e fomos andando, sem dar palavra. Ela apoiava-se em mim, mas era quem dirigia o passeio, e os seus olhos molhados pareciam fruir todo o bestial desejo que os meus diziam. Nessas frases do amor não se conversa. Não trocamos uma frase. Eu sentia a arritmia desordenada do meu coração e o sangue em desespero. Que mulher! Que vibração! Tínhamos voltado ao jardim. Diante da entrada que fica à fronteira à rua Leopoldina, ela parou, hesitou. Depois arrastou-me, atravessou a praça, metemo-nos pela rua escura e sem luz. Ao fundo, o edifício das Belas Artes era desolador e lúgubre. Apertei-a mais, ela aconchegou-se mais. Como os seus olhos brilhavam, atravessamos a rua Luís de Camões. Ficamos bem embaixo das sombras espessas do Conservatório de Música. Era enorme o silêncio e o ambiente tinha uma cor vagamente russa, com a treva espancada um pouco pela luz dos combustores distantes. O meu bebê gordinho e rosa parecia um esquecimento do vício naquela austeridade da noite. Então, vamos? Indaguei. Para onde? Para a tua casa? Ah, não. Em casa não podes. Ah, então por aí. Entrar, sair, despir-me, não sou disso. Que queres tu, filha? É impossível ficar aqui na rua? Daqui a minutos passa a guarda? Que tem? Não é possível que nos julguem aqui para bom fim, na madrugada de cinzas. Depois, às 4, tens que tirar a máscara. Que máscara? O nariz. Sim. E sem mais dizer puxou-me, abracei-a. Beijei-lhe os braços, beijei-lhe o colo, beijei-lhe o pescoço, gulosamente a sua boca se oferecia. Em torno de nós o mundo era qualquer coisa de opaco e de indeciso. Sorvi-lhe o lábio. Mas o meu nariz sentiu o contato do nariz postiço dela, um nariz com cheiro a resina, um nariz que fazia mal. Tira o nariz. Ela segredou. Não, custa tanto para colocar. Procurei não tocar no nariz tão frio, naquela carne de chama. O pedaço de papelão, porém, avultava, parecia crescer, e eu sentia um mal-estar curioso, um estado de inibição esquisito. Que diabo! Não vais agora para casa com isso? Depois não te disfarça nada. Disfarça sim. Não. Procurei-lhe nos cabelos o cordão. Não tinha. Mas, abraçando-me, beijando-me, o bebê de Tarlatana Rosa parecia uma possessa tendo pressa. De novo, os seus lábios aproximaram-se da minha boca. Entreguei-me. O nariz roçava o meu, o nariz que não era dela, o nariz de fantasia. Então, sem poder resistir, fui aproximando a mão, aproximando, enquanto com a esquerda enlaçava mais, e de chofre agarrei o papelão, arranquei-o. Presa dos meus lábios com 2 olhos que a cólera e o pavor pareciam fundir, eu tinha uma cabeça estranha. Uma cabeça sem nariz, com 2 buracos sangrentos atulhados de algodão. Uma cabeça que era alucinadamente uma caveira com carne. Despeguei-a, recuei num imenso vômito de mim mesmo. Todo eu tremia de horror, de nojo.
O bebê de Tarlatana Rosa emborcara no chão com a caveira voltada para mim, num choro que lhe arregaçava o beiço, mostrando singularmente abaixo do buraco do nariz os dentes alvos. Perdoa, perdoa, não me batas. A culpa não é minha. Só no carnaval é que posso gozar. Então, aproveito. Ouviste? Aproveito. Foste tu que quiseste. Sacudia com fúria, pula de pé num safanão que a devia ter desarticulado. Uma vontade de cuspir, de lançar, apertava-me o glote, e vinha-me o imperioso desejo de esmurrar aquele nariz, de quebrar aqueles dentes, de matar aquele atroz reverso da luxúria. Mas um apito trilou. O guarda estava na esquina e olhava-nos, reparando naquela cena da semitreva. Que fazer? Levar a caveira ao posto policial? Dizer a todo mundo que a beijara? Não resisti. Afastei-me, apressei o passo e, ao chegar ao largo, inconscientemente deitei a correr como um louco para casa, os queixos batendo, ardendo em febre. Quando parei à porta da casa para tirar a chave, é que reparei que a minha mão direita apertava uma pasta oleosa e sangrenta. Era o nariz do bebê de Tarlatana Rosa. Heitor de Alencar parou, com o cigarro entre os dedos, apagado. Maria de Flor mostrava uma contração de horror na face e o doce Anatólio parecia mal. Houve um silêncio agoniento. Afinal, o barão Belfort ergueu-se e tocou a campainha para que o criado trouxesse refrigerantes e resumiu. Uma aventura, meus amigos, uma bela aventura. Quem não tem do carnaval a sua aventura? Esta é pelo menos empolgante. E foi sentar-se ao piano. Fim. Um Carnaval Fervente. Vitor Machado, 2016. Rio de Janeiro, fevereiro de 1957. A normalmente pacata Vila Rui Barbosa, verdadeira aldeia portuguesa incrustada no centro da cidade, pegava fogo no carnaval. Repressões, frustrações, amizades, inimizades, ódios e amores, tudo se mesclava por 4 dias. As máscaras trocavam de rosto, por vezes revelando as verdadeiras faces. Os piratas e diabos mostravam-se mais genuínos que os servidores públicos e comerciários dos outros 361 dias. Felipe parecia alheio à efervescência geral. Logo ele, que sempre adorara carnaval. Seu Aurélio, dono da padaria onde trabalhava o rapaz, quase não acreditou no que seus ouvidos captaram. O quê? Queres trabalhar no carnaval? Tô precisando de um extra. Meu filho, vais deixar aquela deusa dando sopa em pleno carnaval? Estás louco, gajo? Tunica? O risco amargo que cruzou o rosto de Felipe de lado a lado, aliado a um suspiro mal contido, responderam à pergunta do patrão. Uma obra-prima da comunicação multimídia. À mente do rapaz voltaram as palavras da moça, que há uma semana dominavam sua vida. Carnaval juntos, nem pensar. Fica se já te ver, quem sabe? A frase final, você não confia mais em mim, seguido de um riso que hoje já era uma gargalhada cruel, transformara-se num dedo mergulhado na ferida de sua alma. A experiência de vida do velho padeiro português desembrulhou rapidamente a mensagem transmitida pelo semblante de Felipe. Oh menino, tu tens é que ir atrás de uma outra diabinha. Nestes dias o inferno está de portas abertas. Não é? Claro que esse curso de ação já passara por sua mente. Na verdade, fora o primeiro. O que desviou sua atenção e sua própria vida fora a súbita associação de ideias. Tunica, novo colega da faculdade, fim de ano no interior, programas subitamente desmarcados. Tudo apontava para um envolvimento emocional e para seu escanteamento progressivo. A partir daí, alguma coisa dentro dele assumiu o controle das ações e o plano começou rapidamente a tomar forma. Claro, vais ver que tudo muda. Mulher é como o ar. Como assim? Não tem valor econômico.
Quê? Não passei 100, mas tem tanto disto. Uma coisa só tem valor quando tem pouco. A tese socioeconômica do padeiro não chegou a alterar em nada os planos de Felipe. Ou melhor, da coisa que o pilotava. Seu Aurélio, Fala, gajo. estou pensando em aproveitar esses dias de carnaval para pôr o forno antigo para funcionar de novo. Aquilo ali só dá trabalho e despesa. É muito grande e precisa de muita lenha. Mas o pão fica muito melhor. Já até trouxe um monte de lenha que tinha na casa da minha avó. Tá lá atrás do galpão. Por mim, tudo bem. Mas eu ainda ia atrás de um rabinho pontudo. Na sexta de manhã vou para o sítio em Teresópolis e só volto na outra sexta. Fica tudo por tua conta então, hein? Podes ficar no meu apartamento lá em cima. Quem sabe ainda arrumo umas diabas lá na serra. Sabes que... Mais um sábio ditado estava prestes a sair da sábia boca do padeiro quando uma gargalhada mais que forçada de Felipe interrompeu a conversa, substituindo-a por um diálogo dentro da mente do rapaz. Mas como os atraio aqui? Esqueceu? Tanta conversa, tanto ensaio e já esqueceu tudo. Será que eles engolem? Faça o que te digo. Claro que engolem. Conheço a mente de tua amada, como conheço a tua. O processo de convencimento foi mais fácil do que Felipe esperava. A perspectiva de uma expedição aos vinhos lusos de seu Aurélio e, principalmente, da aceitação por Felipe da separação temporária foi irresistível para a Tunica. Na sexta-noite, chegavam à padaria Tunica e seu parceiro carnavalesco, Fortunato. Vinham fantasiados como um par de diabos vermelhos, sintomaticamente. Na mesa da cozinha os aguardava uma pequena, mas bem escolhida seleção de vinhos portugueses, capitaneados por um Colares pré-Salazar, já aberto para respirar. O casal, por sua vez, trouxe um vinhozinho chileno, para não fazer feio. Taças para lá, taças para cá. Em pouco tempo, todos três estavam como o diabo gosta. Dentro do planejamento de Felipe, era o momento do Carcavelos, doce, delicioso e devidamente preparado. O magnífico vinho não chegou nem a ser servido. O humilde e reservado chileno, igualmente preparado, derrubara o jovem Felipe, quando este já saboreava sua vingança. Despertado pela dor causada pelas ferventes chapas de revestimento interno do forno, Felipe se apercebe de seu trágico destino. Os uivos do jovem não alcançaram a ninguém, abafados pelas chapas e paredes. Nas ruas, os foliões entoavam a marchinha. Mas que calor, atravessando o deserto do Saara. Fim.